Você consegue extrair a beleza, a riqueza e a espiritualidade desse salmo? Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Salmos 141, verso 2. E quando você lê, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. 2 Coríntios 2,15. Você consegue tirar a beleza, a espiritualidade, a riqueza desses versículos bíblicos? Se você ainda não assistiu o primeiro capítulo dessa série que nós estamos fazendo aqui, baseado no nosso versículo-chave, que é Colossenses 2,17, que diz que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que sombras são essas? Então nós estamos fazendo um estudo para descobrirmos que sombras são essas, porque já ouvimos inúmeras explicações, inúmeras mensagens a respeito desse verso, que são sombras. E agora nós vamos entrar nesses detalhes dessas sombras. Assista aí o primeiro capítulo que está aí na playlist do canal. Esse é o segundo capítulo que nós vamos tratar do altar do incenso. O incenso, ele vem do hebraico da palavra haketoré, que significa o incenso. E é derivado da palavra ketur, que significa conexão. Então, agora você já tem a noção de que o altar de incenso, ele é para fazer conexão. Mas que conexão é essa? Então, se é para fazer uma conexão, para refazer uma conexão, vamos dizer assim, que é para refazer uma conexão, então significa que anteriormente uma conexão ela foi o que? Rompida, foi quebrada esse elo, essa ponte, essa ligação. Onde que foi quebrado? Onde que se perdeu essa conexão? Vamos voltar um pouco no tempo, em Gênesis capítulo 3, apenas 2 versos, o 8 e o 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás, Adão? Só que quando Deus perguntou para Adão: Adão, onde estás? Deus não queria saber geograficamente onde Adão estava. Deus sabia que Adão estava atrás das árvores, escondido porque ele estava nu, estava com vergonha. Quando Deus perguntou a Adão: onde estás? Deus perguntou a Adão assim: Adão, onde está, Adão? O que tu? Cadê, Adão? A nossa conexão, Adão. Cadê a sua conexão comigo? Então essa conexão, ela foi quebrada. A pergunta de Deus para Adão é: Adão, por que você quebrou essa conexão? O que tu fez com essa conexão? Por que você, Adão, se desligou de mim, que eu sou o autor da sua vida, Adão? Lá atrás no Éden, o pecado agora desconectou a raça humana de Deus. Deus agora estabelece um plano para novamente nos reconectarmos a Deus. Então, também nós vamos entender o que é religião. Religião significa religar-se. Olha só que coisa interessante, né? O estudo da palavra é enriquecedor. Em Êxodo capítulo 37, a partir do versículo 25 ao 29, está narrando a história de como Deus deu orientação para fazer o altar do incenso. Frisando, o altar do incenso, né? Requetoré, que é o incenso, e a palavra ketur, que tem a ver com conexão. Ketur é conexão. Agora Deus estabelece um plano para nos conectarmos com Ele novamente. Então isso são as sombras. Olha que interessante, isso aqui é uma tipologia. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De um côvado era o seu comprimento e de um côvado a sua largura. Era quadrado e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. Então aqui com a própria madeira, numa peça aqui inteiriça, eram feitas as pontas do altar de incenso. E cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro
debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos de ambos os lados, para nele se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro também. Fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro qual obra do perfumista. Êxodo 37, 25 a 29. Depois vocês vão conferir nas Sagradas Escrituras o que nós estamos lendo aqui. Então, quem foi que deu essa instrução para Moisés? Foi o próprio Senhor. O próprio Deus deu essas instruções. No capítulo 1, nós vimos que Deus mostrou para Moisés fazer uma cópia fiel do santuário celestial e uma cópia fiel das mobílias que estão nesse santuário celestial. Deus mandou fazer esse altar de madeira de acácia. Por que o altar era feito de madeira de acácia? Se existiam outras madeiras, cedro do Líbano, poderia ter feito do cipreste ou qualquer outra madeira, mas Deus falou, não, Moisés, faça de madeira de acácia. Por quê, irmãos? Porque a acácia ela é resistente a insetos e pragas e a ação do tempo. Então é uma madeira que tem uma grande durabilidade, é uma madeira resistente. Então insetos e pragas e a ação do tempo simbolizam o pecado. Essa madeira tem que ser resistente ao pecado, tem que resistir ao pecado. Olha só que riqueza de detalhe. Quando você vai na Septuaginta, a palavra sitim significa madeira de acácia, que quer dizer literalmente incorruptível. Jesus, ele foi incorruptível. Em Jesus não tinha mancha, não tinha dolo, não tinha o quê? Pecado, porque o pecado é a raiz, irmãos, de todos os males. Foi através do pecado que entrou a miséria e a morte no mundo. E nós, como exemplo de Cristo, como discípulos de Cristo, devemos ser também incorruptíveis. Deus está chamando você, meu amado irmão, minha amada irmã, para ser incorruptível. Deus está procurando homens e mulheres que não se compram e nem se vendam. Assim como Cristo ele foi incorruptível, assim como Cristo ele resistiu ao diabo, ele resistiu às obras malignas e não pecou, assim tem que ser todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo ele resistiu aos ataques de Satanás e às seduções do mundo. Cristo ele permaneceu fiel a Deus, perseverando na salvação dos perdidos, que foi essa perseverança que nos salvou. O sacrifício de Cristo salvou a mim e salvou a você. Nós estávamos perdidos. E Cristo, com o coração imaculado e obediente à lei de Deus. Olha só, Cristo ele era o quê? Obediente à lei de Deus. Então, esse altar de incenso, ele também tinha uma lei, uma regra para ser transportado. Não poderia tocar, não poderia mover de qualquer maneira esse altar do incenso. As varas de acácias cobertas de ouro e as argolas também eram um propósito de Deus, era uma regra que Deus deixou para poder carregar. Então, essas varas de acácia eram colocadas aqui, meus irmãos, nessas argolas, né? Vocês podem ver que tem aqui na esquerda, eu olhando de frente, e na direita. Essas argolas eram colocadas aqui dentro e não se tocava no altar, mas sim nas argolas, e os levitas transportavam esse altar. Cristo, ele cumpriu a lei. Nós vamos observar, meus amados irmãos, que Cristo foi o nosso exemplo. Tudo que Cristo fez, nós devemos fazer. Apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Lá em Mateus 5,17 diz o seguinte: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passe o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei até que tudo seja cumprido. Então está aqui, irmãos. Esse altar, existiam regras, leis para ser seguidas. Porque o tabernáculo, ele é um santuário que quando o povo andava, devia ser desmontado e no próximo acampamento montado da mesma maneira, respeitando a santidade e a ordem.
Então aqui, ó, as varas de acácias entravam aqui dos dois lados e transportavam o altar pelas varas de acácia. Então Jesus ele veio cumprir a lei. Jesus ele cumpriu todas as ordenanças. Existia uma ordem e você e eu devemos também cumprir a palavra de Deus. O que é lei? É tudo aquilo que Deus manda. É tudo aquilo que está em sua palavra, meus amados irmãos. Não tem essa história de self-service, porque existem cristãos, existem pessoas que elas fazem da Bíblia um self-service. Ah, esse versículo eu gosto. Ah, essa lei aqui eu gosto, então eu vou seguir. Ah, isso aqui não, irmão. Isso aqui era do tempo dos antigos, isso aqui era do tempo das contas. Então, as pessoas, elas acabam seguindo aquilo que é condescendente. Mas Jesus não. Jesus, como nós acabamos de ler, ele seguiu e cumpriu toda a lei. Está lá em Mateus 5, versículo 17 e 18. Depois vocês acompanham aí na sua Bíblia, é um estudo. O santuário era desmontado e o altar de incenso deveria ser transportado juntamente com os outros móveis. Com todos os móveis eram santos. Ninguém poderia tocá-los. Olha a lei aí, ó. Olha a ordem. Olha as instruções do Senhor. O único local onde você poderia tocar era nas varas de acácia cobertas de ouro e passadas nas argolas para transportar o altar, como nós já falamos. Aqui, ó, coloca as varas de acácia. Ah, meu irmão, mas eu tenho boa intenção. Deus ele só quer o meu coração. Deus ele só quer aquilo que está dentro de mim. Onde está escrito isso? Só Deus quer só o seu coração. Lá, quando nós lemos, filho meu, dá-me o seu coração, aquilo é uma linguagem poética. Aquilo é uma linguagem poética. Quando Deus ele pede o nosso coração, nós devemos ter um entendimento que é para nos purificar. Por quê? Porque ele pede o nosso coração. O que tem dentro do coração do homem? O que tem dentro do coração do ser humano? Lembrando que o pecado entrou nas nossas vidas, encharcou todo o nosso DNA. O pecado encharcou os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso falar, o nosso comer e o nosso agir. Lá em Marcos 7, no capítulo 7, no verso 21, diz assim: o que sai do homem se contamina o homem, versículo 20, né? E o versículo 21, porque no interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos. Verso 22, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas, mas procedem de dentro e corrompem o homem. Então, quando ele pede o nosso coração, é para nos dar o Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta. Então é assim, ele quer que você entregue todo o seu coração para ele poder tirar toda lascívia, toda inveja, toda maldade, todo engano, toda blasfêmia, tudo que te afasta dele, tudo que vai levar você para uma desconexão com o Criador dos céus e da terra. Voltando aqui à intenção do coração, Deus só quer boa intenção. Vamos ver se Deus quer boa intenção? Vamos ver aqui em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Olha uma boa intenção aqui. Diz vocês se não é boa intenção. Olha só. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e a segurou. Por que Uzá segurou? Uzá não sabia das regras? Sim, Uzá sabia das regras. Uzá sabia que era para poder tocar na arca, ele sabia que não era para tocar na arca. Por que ele tocou na arca? Porque os bois a sacudiam. Então Uzá olhou, os bois estavam ali de um ritmo frenético, estavam num galope totalmente desincronizado, a arca parecia que caiu. Uzá falou, não posso deixar a arca do Senhor cair. Então Uzá, com boa intenção, das melhores intenções, ele sacudiu a arca. Sacudiu não, ele segurou a arca. E o que aconteceu? E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus feriu ali por causa do seu erro. E ali morreu junto à arca de Deus. Então a versão que eu estou usando é a versão King James 1611. Aqui erro, tá? Por que erro? Porque ele sabia que não poderia tocar na arca. A arca ela teria que ser carregada de uma maneira específica, de uma maneira especial nas varas. E Uzá,
com a maior de todas as boas intenções, ele tocou aqui no altar, na arca, e ele foi destruído, foi ferido e morreu. Deus não quer sua boa intenção, meu amado irmão e minha amada irmã. Deus, ele quer a sua adoração, ele quer a sua obediência à sua lei. Repetindo, o que é a lei de Deus? É toda a sua palavra, é tudo que Deus manda. Irmãos, eu costumo dizer que a estrada pavimentada que leva milhares de pessoas ao inferno, ela é pavimentada de boas intenções. E o altar inteiro era coberto de ouro. Nós vamos ver algum significado de ouro na Bíblia, simplesmente a parte que nos interessa nesse estudo, porque tem outras. Como o estudo não é só falar do ouro, nós vamos trazer, né, o simbolismo de ouro. Por que a arca era coberta de ouro? Por que as varas de acácia eram cobertas de ouro? Por que o altar do incenso era coberto de ouro? Por que o candelabro era coberto de ouro? Tudo tem um significado. Por que, meus queridos irmãos? O ouro representa aquilo que é puro, divino, precioso e incorruptível. Quando nós lemos a Bíblia com a nossa mente ocidental, com a nossa cultura, nós vamos sempre nos referir a ouro como pedra preciosa, como metal precioso, somente, né, de alto valor. Mas não é isso. Dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto espiritual, nós vamos ver o significado de ouro. O emprego desse metal no tabernáculo armado no deserto, de acordo com a tipologia bíblica, tem alguns significados, tá? Depois vocês vão poder ver Daniel 10:5, Apocalipse 3:18, Apocalipse 8:3 e Apocalipse 14:14. O ouro, ele simboliza o próprio Deus. O próprio Deus, como um ser puro, precioso, enriquecedor. Olha só, irmãos, puro, precioso, enriquecedor e eterno. A verdadeira riqueza do seu povo. Então, Deus é o nosso ouro, é a nossa riqueza. Então, ouro aqui no tabernáculo tem a ver com a divindade, tem a ver com Cristo, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com o próprio Deus, com a eternidade de nosso Deus. Isso, irmãos, é maravilhoso. Isso é maravilha, irmãos. Quando nós lemos isso nas Sagradas Escrituras e pegamos essa riqueza de detalhe, a nossa vida espiritual, ela enriquece cada vez mais. A palavra de Deus também ela é simbolizada pelo ouro, devido às suas qualidades de grande valor e de permanência, ou seja, de durabilidade. A palavra de Deus ela é eterna. Ela é eterna, meus irmãos. E também os santos, bem como suas virtudes espirituais, como a fé, a esperança, o amor, são comparados com o ouro. Vocês podem ler em Jó 23:18, Salmos 45:13, 1 Pedro 1:7, vocês podem ler Salmos 19:10, Isaías 60:17. Vocês podem estar fazendo depois essas leituras aí na sua casa, com todas essas referências bíblicas, e vocês vão se enriquecer com esse ouro maravilhoso, irmãos, esse ouro que não tem valor, esse ouro que não tem preço, irmãos, não pode ser pesado, não pode ser comprado e não pode ser vendido, é dado para o seu povo. Olha aqui 1 Pedro 1:7, quero compartilhar com vocês, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor, em honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E nós podemos ver também que as taças da ira de Deus aparecem como taças de ouro por serem divinas, puras, sem qualquer mistura e, portanto, poderosas em seus efeitos. Está em Apocalipse capítulo 15, versículo 7. Então nós vimos que o ouro simboliza a divindade, simboliza aquilo que é puro, aquilo que é perene, representa ali a trindade, representa aquilo que é divino nas nossas vidas. Então o nosso ouro é o nosso Deus, é o eterno. Esse é o nosso ouro.
Nós não devemos ficar gastando energia atrás de bens materiais nesta terra, onde o ladrão, a traça e a ferrugem podem consumi-los. Agora nós já vimos o significado das varas de acácia, da madeira de acácia. Vimos que o altar é feito de acácia porque, além de ser uma árvore de belas flores e de belas fragrâncias, era uma árvore resistente. Então Jesus, ele era doce. Aonde Jesus passava, a sua fragrância encantava as pessoas, e as pessoas elas eram curadas de suas enfermidades só com o cheiro de Cristo, irmãos. E qual é o nosso cheiro também, meus amados irmãos? Será que nós estamos sendo resistentes ao pecado, resistentes a Satanás? Ou estamos mergulhando nele achando que Deus só quer o nosso coração? Não é bem assim como nós estamos vendo. Agora nós vamos ver a composição do incenso, o significado disso para nós. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, eunixa e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. Está em Êxodo capítulo 30, versículo 34. E nós vamos ver aqui que a estoraque era uma árvore do Oriente conhecida como bálsamo de Gileade. Olha que coisa interessante, irmãos. E esse bálsamo de Gileade, ele era muito famoso por curar. Ele era muito eficaz remédio, né? As pessoas, quando estavam enfermas, quando estavam ali com feridas na pele, jogava esse óleo, esse bálsamo, né, de Gileade ali no corpo das pessoas, ungia as pessoas e elas tinham as suas doenças curadas. Está em Jeremias 8, versículo 22. Esse bálsamo ele era semelhante à mirra, mas devia ser cozido no forno, então usado como incenso para fumegação. Colocava aqui dentro do incensário. A resina do estoraque saía espontaneamente sem incisão, pois vertia do tronco dos galhos. Nossas orações também devem ser o quê? Dessa forma. Devemos orar com espontaneidade. Se você ler os evangelhos, você vai ver que o sol nunca pegava Cristo. Cristo sempre estava orando. O dia nascia e Cristo espontaneamente estava intercedendo pelos seus discípulos. E Cristo espontaneamente estava intercedendo pelo mundo, intercedendo por você e por mim. Efésios 6,18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos aqui o exemplo de Cristo orando, intercedendo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, interceder, uma vida de oração. Meus amados irmãos, a oração, ela não pode ser simplesmente uma válvula de escape. Tem pessoas que só oram, às vezes, porque está passando por uma necessidade, está ali passando por uma aflição. A oração, irmãos, ela tem que ser o oxigênio da alma. A oração, irmãos, ela deve ser espontânea. Falar com Deus é um privilégio, é uma honra. A nossa oração deve ser, irmãos, abrir o coração para Deus como um amigo. A oração não baixa Deus até nós. A oração não traz a presença de Deus até nós. A oração nos eleva a Ele. A oração ela é oxigênio da alma. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? 1 minuto, 2 minutos? Quando a gente fazia aquela brincadeira com os colegas na piscina, tem gente que ficava 30 segundos, outros ficavam 1 minuto, 3 minutos. Então, irmãos, a oração é isso. A gente não pode ficar sem orar. Por isso que orar é sem cessar. Orar em pensamento, está trabalhando, falando com Deus, meditando na palavra, está ali pedindo ao Senhor o poder do Espírito Santo. Quanto tempo você consegue ficar sem comer? 2 dias? Já fez jejum de 7 dias? 40 dias? 5 dias? Então, irmãos, a palavra de Deus é o nosso pão. Não devemos ficar sem nos alimentar. Devemos comer a Bíblia todos os dias. Ler e estudar, irmãos. Ler e estudar não são sinônimos perfeitos, mas você está no 30 anos, lê lá um versículo, um capítulo, se alimente da palavra, se alimente da oração. Então a palavra de Deus é o nosso alimento diário e a oração é o oxigênio da alma. Devemos orar. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que as nossas orações devem ser dessa forma. Agora vamos falar da ônica. A ônica ela é muito interessante porque era um líquido perfumado de cor púrpura.
extraído da concha de um molusco encontrada nas profundezas do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Olha só essas especiarias que formavam ali o incenso, irmãos. Tudo tem a ver. Então, tirava onde? De uma concha. E onde dava esse molusco? No fundo do Mar Vermelho. Na verdade, não é Mar Vermelho, né? É Mar de Juncos. Nós sabemos que no original é Mar de Juncos. Então, ali tirava ali no Mar de Juncos, que traduzido para nossa Bíblia ficou o Mar Vermelho. Por que é essa especiaria? É porque Deus está falando para você. Além de espontâneas, as nossas orações, elas devem ter profundidade e saírem de nossas almas, do mais profundo do nosso coração, do mais profundo do nosso ser. Além de ser espontâneas, elas têm que sair lá das profundezas do nosso coração, serem sinceras diante de Deus. Davi, ele tinha esse conhecimento. Salmo 130, verso 1 e 2, nós vemos uma oração de Davi: das profundezas a ti clamo, ó Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Louvado seja Deus, as suas orações, meus amados irmãos, Deus está ouvindo. Deus, Ele está presente nas nossas vidas e realiza milagres. Toma posse dessa bênção, irmãos, através da oração. E nós agora vamos falar do gálbano. É uma planta da Arábia, da Pérsia e Índia. As folhas do gálbano eram quebradas e moídas, então se extraía uma resina perfumada. E dessa resina era extraída de um sabor amargo, picante, obtido também por meio de uma incisão na casca de um arbusto que cresce na Síria, Arábia e Abissínia, e então misturada a substâncias perfumadas, de sorte a dar maior pungência ao seu odor. Ou seja, esse odor ele vai ficar mais acentuado, esse cheiro agradável, esse aroma gostoso, onde todos querem sentir, vai ficar mais agradável. Isso nos remete, meus irmãos, a um coração quebrantado diante de Deus, um coração contrito, um coração humilde, sincero diante do Senhor, reconhecendo os pecados, reconhecendo a sua miserabilidade. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aqui Isaías está falando, 57:15 está aqui falando, meus amados irmãos, de um coração humilde, de uma pessoa sincera diante de Deus, reconhecendo suas debilidades e reconhecendo todas as suas fraquezas. Então, nosso coração deve ser um coração contrito, humilde, um coração que se rende a Deus em sinceridade, sem tentar esconder absolutamente nada do nosso Senhor. O altar de ouro e o incensário é um tipo de Cristo, o sumo sacerdote intercessor, que é o altar de ouro, e mediador, que é o incensário de ouro, que leva as nossas orações, que é o incenso, à presença do Pai, a arca da aliança, onde encontramos perdão. O significado de perdão é dar por. Então Jesus deu por nós, ele se entregou por nós no propiciatório. O altar do incenso, ele ficava no lugar santo, de frente para a entrada ali do Santíssimo, de frente para a arca, na verdade, né? De frente para a arca. Então, o sumo sacerdote, ele pegava ali do altar do incenso, o incensário, e entrava no lugar santíssimo, intercedendo por cada um de nós. Então, por isso que vem essa expressão dos versos que nós lemos no início, que nós lemos lá do Salmos 142, Salmos 141, verso 2, né? Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Isso, meus amados irmãos, nós agora conseguimos entender, porque quando o sumo sacerdote entrava ali no lugar santíssimo, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus vinha sobre o propiciatório,
que é a arca entre os dois querubins, a presença de Deus. Então, esse incensário, essa fumaça cobria toda a arca, todo o lugar santíssimo. Que coisa maravilhosa, né? Agora, isso não é mais sombra para você e nem para mim, porque agora nós temos o conhecimento de tudo isso que estamos vendo, irmãos, nas Sagradas Escrituras. Nós devemos entender que nem toda oração aceita por Deus é respondida de imediato, pois poderia não ser o melhor para nós, mas toda oração a qual o perfume da justiça de Cristo foi adicionado está abrigada no altar celestial e ao tempo de Deus será respondida. Então João viu aqueles que oficiam diante do trono de Deus, segurando salvas de ouro cheias de incenso, que eram, disse ele, as orações dos santos. Essas orações haviam sido aceitas, pois o incenso adicionado era tanto que João disse que as salvas estavam cheias dele. Então, irmãos e irmãs, acredite que a sua oração foi aceita. E no tempo certo, Deus vai responder. E esses incensos, esses aromas, nós podemos observar que tinha uma certa dor, um certo sofrimento. Essas plantas eram amassadas, eram pisadas, eram esmagadas. Quanto mais esmagadas, quanto mais pisava, quanto mais elas sofriam, mais exalavam esse cheiro. Jesus, ele sofreu, escarneceram, esbofetearam, cuspiram, colocaram uma coroa de espinho e ele só exalava amor, o seu cheiro suave, nenhum olhar de reprovação e nenhuma palavra contrária foi lançada, nenhuma palavra negativa, com ódio ou com senso de vingança, ele proferiu. Assim deve ser cada cristão, como esse altar do incenso, como esse incensário, que é um tipo de Cristo, ali uma tipologia, uma sombra das coisas futuras. Você é o que é uma mirra. Quanto mais esmaga, quanto mais pisa, mais você exala o cheiro, ou você é gambá. O que acontece quando se pisa no gambá? Ele exala aquele cheiro, aquele odor fétido. O que acontece quanto mais vocês esmagam a mirra, quanto mais vocês esmagam uma planta aromática dessa, mais exala o seu cheiro, mais exala a sua fragrância. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós colocamos a culpa no próximo? Imagine só, uma analogia. Imagine eu chegando cansado, deito no sofá para dormir, os meus filhos começam a gritar, pulam em cima de mim, então eu pulo do sofá irado e xingo um belo de um palavrão, né? Belo não, né? De um palavrão horrível, feio. Aí eu vou falar, a culpa foi deles? Não, mas eu estou sendo gambá. Só é mirra, só é incenso quem está cheio do Espírito Santo de Deus, que não vai ceder a uma tentação de xingar um palavrão. Ser gambá ou ser mirra é uma escolha pessoal. E andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Agora você está cheio de quê? Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Olha só, irmãos, eles tiraram toda essa doutrina do Evangelho, dos Evangelhos, do Antigo Testamento, lá de Êxodo 25, de Êxodo 34, está falando do tabernáculo das suas mobílias. Eles eram profundos conhecedores dessas sombras, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Olha a pergunta, quem está preparado? Quem é preparado para receber essas coisas? Só quem busca a Deus com o coração contrito se enche do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós estamos vendo em Êxodo 30, o tipo, que era o altar que ficava diante do véu. E o antitipo, há um altar no céu diante do trono de Deus. Apocalipse 8, 3. Tipo, Êxodo 30, versos 7 e 8. O incenso era queimado no altar pelo sumo sacerdote todas as tardes e manhãs. Apocalipse 8, 3 e 4. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. Muito incenso adicionado às orações dos santos, e elas acendem diante de Deus. Olha aqui.
Lembra o termo que eu usei no início? Deus ouve pelo nariz. Que coisa linda, irmãos, quando nós entendemos o que significa a oração dos santos, né? Esse incenso significa a oração dos santos. Tipo, Êxodo 30, verso 9, Levítico 10, versículo de 1 a 9. Aquele que queimasse o incenso com fogo estranho seria destruído. Antitipo, aquele que estiver trajado com sua própria justiça será destruído. Aquela história que Deus só quer o meu coração e continua levando essa vida torpe, essa vida torta, falando que não precisa mais, que Cristo venceu na cruz, guardou a lei e a obediência por mim, eu não preciso de mais nada. Graça que não transforma, ela não é graça, ela é perdição. O Evangelho não só é uma boas novas de salvação, o Evangelho não só traz salvação, o Evangelho alinha a conduta. A graça não só traz salvação, a graça ela traz transformação. Graça sem transformação é perdição e será destruído quem tiver com a sua própria justiça. Finalizamos aqui. Dúvidas, deixe no comentário. Eu vou deixar meu WhatsApp de contato, vocês podem entrar em contato comigo. Assistam ao primeiro capítulo da série e nós vamos nos ver para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mais, meus amados irmãos, e fiquem na paz.